Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui são sempre entrevistas com as pessoas mais interessantes das diversas áreas, né? E hoje nós vamos ter aqui a honra de receber, o privilégio de receber a violonista, cantora, compositora, educadora musical, Milena Tibúrcio. Dentro de instantes ela vai estar conosco aqui para falar da sua carreira, da sua trajetória, dos seus discos, dos seus projetos, né? Enfim, de vários assuntos interessantes. Muita música aqui para a gente conversar ao longo desta live. Só aguardando alguns segundos, a Milena, falei com ela há pouco, já estava a postos, então acredito que ela já está chegando para a gente iniciar esse bate-papo musical nesta quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Então já teremos aqui Milena Tibúrcio para falar do seu trabalho, da sua trajetória, das suas composições, né, das suas influências, né, enfim, como que ela desenha, cria os seus arranjos. Só aguardando alguns instantes e ela logo estará aqui para começarmos esta conversa, tá certo? Na terça-feira nós tivemos a primeira live da semana com o Henrique Neto, né, diretor da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, e hoje aqui continuamos nesta série de lives que chega ao número 159, né, desde que teve início em julho de 2020. Então temos, como eu falei aí na abertura, sempre temos aqui entrevistas interessantes com as pessoas das mais diversas áreas, muita cultura, muita arte, muita música. Então, só aguardando alguns instantes para a nossa convidada chegar e a gente dar início ao bate-papo, tá certo? E, enfim, só esperando um pouquinho aqui e já começamos a nossa conversa musical de hoje. Como eu falei, quinta-feira, noite de quinta-feira. Nossa convidada está no Rio de Janeiro, né? Cidade onde ela reside já há 18 anos, mas ela nasceu em Brasília, na capital do país, né? Então ela vai falar um pouco sobre o seu início na música, né? A sua trajetória, né? Os seus primeiros tempos dedicados à música, que começaram ainda na infância, né? Quando ela começou a estudar piano, também a fazer as suas primeiras composições, né? Depois, já na adolescência, descobriu o violão, um instrumento que se tornou assim um companheiro inseparável, né? No qual ela compõe as suas músicas, as suas melodias, né? E passa também para os seus letristas, né? Que tem vários parceiros, né? Que compõem que assinam as músicas junto com ela, né? Que assinam as letras. E a Milena Tibúrcio acabou de chegar. Basta enviar uma solicitação aqui nesse íconezinho da câmera que está na parte inferior da tela, Milena, para a gente começar a conversa, tá bom? Vou aguardar aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se já entrou a solicitação. Opa! É só enviar uma solicitação aqui. Opa! Deixa eu ver se apareceu aqui. Já. Milena, boa Oi, noite. boa noite, Marcelo, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí por aceitar o convite para participar dessa live aí, para falar do seu trabalho. Seja bem-vinda e valeu. Obrigado aí pela presença. Obrigada a você, eu tava com saudade de entrar aqui no Instagram, tanto tempo que eu não faço live e conversar sobre tudo, né, que tá acontecendo, é muito bom. Adorei o convite. Obrigado. Já as pessoas estão chegando, né? A gente pode, já tem algumas pessoas chegando, a gente pode iniciar o bate-papo e as pessoas vão entrando aí, acompanhando a nossa conversa com a Milena Tibúrcio, que pouco antes de você entrar, eu estava te apresentando um pouco, falando sobre o seu trabalho, e eu sei que as suas raízes musicais, né, a sua origem musical começa na sua infância, né? Ainda na infância você começou a estudar piano, né? E também a compor. Eu queria saber como é que foi esse início precoce seu na música. É aquela coisa da família musical, né, que eu acho que o Brasil tem muito disso, assim.
e de ser estimulado assim dentro de casa, com um ouvir mais consciente. É, então, assim, não vejo muita precocidade, não foi, quando eu falo assim, comecei na infância, não tem nada de Uhum, magnífico nisso, sabe? uhum, E eu, até como educadora musical, sempre falo, gente, mas as crianças, elas nascem tão musicais, né? Vão perdendo ao longo do tempo. Mas a minha casa, graças a Deus, né? Eu tenho uns pais que gostam muito de música, meu pai, especialmente, sempre ouvia música com a gente, tinha isso de criar o hábito, assim, de parar para ouvir e escutar e me ensinar. Eu gostava, já gostava de cantar, ele gostava também, sempre gostou, então dele cada dia me ensinar uma música nova. E aí o interesse pelo. Então, primeiro foi isso, né? De ouvir, de cantar, né? Que é o instrumento que todo mundo tem, né? A voz, que a gente deveria sempre cantar mais, assim, tanto os adultos quanto as crianças. E aí, naturalmente, foi crescendo o interesse por instrumento, né? Por tocar alguma coisa. E aí, meu pai colocou primeiro no piano, né? Eu não tinha muita. é, Nenhum instrumento específico inicialmente, assim, eu queria fazer música, enfim. Aí eu comecei a estudar piano, mas aí logo depois, sim, que eu me interessei pelo violão, que era mais próximo, né, de mim, assim, essa questão da música popular, né, tinham amigos próximos da família que tocavam violão e eu apaixonada por música brasileira, tem essa coisa do voz e violão, acho que isso que me puxou, assim, né, e depois passei pro violão, foi mais ou menos uhum, isso. uhum. E eu vi também que você, desde criança, já compunha, né? Por curiosidade, como é que era o seu processo de composição, nessa fase da sua vida? Como é que eram essas composições? Mas é bem isso, né, que eu tava Uhum, comentando, essa coisa de ser musical, assim, e eu vejo isso muito nas minhas filhas também, sabe? É, que gostam de inventar coisas, de inventar música, a mais velha, por exemplo, que agora tá com 13, ela pequenininha, ela era o tempo inteiro inventando música e falando, né, e olhava para uma coisa e cantava, inventava e tal. E aí, como eu tive essa coisa do instrumento, eu acho que foi meio natural passar isso, né, para o instrumento. Até que no piano não, assim. Depois, mais velha, esses dias eu achei uma fita de eu tocando piano, que é aquelas, né, essas gravações nesses tempos não eram tão fáceis igual hoje em dia. E aí eu lembro uma vez que um primo foi na casa dos meus pais e filmou tudo que a gente fazia, né, aquela coisa para registrar. E aí a gente tocava piano na época, eu devia ter uns 10, 11 anos, e aí minha irmã tocou, não sei o que, e eu toquei, falei, vou tocar uma música minha. Isso eu nem lembrava que eu tinha uma música. É uma musiquinha simples, mas com o formato, a forma, tudo bem estruturadinho, assim, né? Mas isso passou, assim. Eu comecei a entender essa coisa da composição mesmo quando eu comecei a estudar violão. E aí é curioso porque no primeiro dia da minha primeira aula de violão, que eu aprendi dois acordes assim, eu cheguei em casa e tava e comecei a compor uma música, mas na verdade sem entender que eu estava compondo. Eu lembro que meu pai passou na hora e falou: "O que que você está fazendo?" Aí eu falei: "Uai, não sei, ele canta". Aí eu cantei, ele: "Mas você que fez?" Eu falei: "Eu acho que foi, eu que uhum, fiz". E aí o meu pai foi essa pessoa que é isso, assim, foi tão importante na minha vida, e é tão importante, que na mesma hora ele falou, você tá fazendo uma música, eu vou fazer uma letra. E ele pegou e escreveu uma letra. E aí eu fiz uma música, eu falei, eu tô fazendo uma música. E aí uhum, comecei a compor, eram músicas simples, né? E foi ficando mais, sei lá, complexa a partir de que eu fui estudando, né, harmonia, enfim, começando a tocar outras coisas. Não são músicas até que eu não, essas iniciais, assim, com os 12 anos eu não canto mais, estão lá guardadinhas. Mas mais pra frente, né, adolescente, com 16, 17, tem músicas que estão no meu primeiro disco dessa época já, entendeu? Mas eu comecei a compor assim, sem entender, né, e fui começando a aprender e foi meio natural compor, né? Mas não tinha esse uhum, peso da composição, sabe? Eu não entendia muito isso, né? E que eu acho que é como deveria ser, né? É, eu acho que a gente explora pouco, né, essa forma de contato com a música. A gente ensina, e aí eu já estou falando até como educadora, né? A gente acaba incentivando sempre mais a performance, né? O tocar, o ouvir,
e pouco compor, né? E acho que a gente perde tanto com isso porque é a forma primitiva, né? De como que surge a música, é a parte da composição. Acho que a gente tem que dar mais liberdade, né? Ter mais liberdade para isso, e dar mais liberdade para os alunos, para os filhos, para as crianças, para os estudantes de música, né? Para poder compor mais, né? Para todo mundo compor mais. Uhum. Tem até já um comentário aqui da Helena Maus, acho que é isso. Canta lindamente. Mamãe, Ah, mamãe, mamãe. legal. Bem-vinda. Obrigada, mãe. Legal. E, Milena, falando um pouco sobre a sua formação, como é que foi assim, o estudo do violão, enfim, você falou que desde criança o seu pai já colocou você, como você se interessou bem cedo por música, para você estudar piano, né, e depois o violão, enfim, você também é cantora. Como foi a sua formação musical, né? Como foi, você teve professores particulares, fez escola de música? A minha formação assim mais sólida foi mais de professor particular mesmo, né? Então eu fiz piano com uma professora particular, que foi a minha primeira professora de música, a Suelene, que é uma professora maravilhosa, que tem um super carinho com ela. E depois no violão tive vários professores assim importantes. Eu acho que o que eu estudei mais tempo, assim, que me deu mais base, que foi mais presente, foi o Gamela, né? Que é o professor de Brasília. Mas estudei um pouco com o Alencar também depois, estudei antes com o João Bosco, estudei, fiz preparativo, né, para entrar na universidade, então depois, porque o Gamela não trabalhava muito essa questão de leitura e outras coisas. E aí fui estudando, assim, tive contato, né, uma coisa importante. Estudei com Grilo também, tive contato com músicos atuantes, assim, na minha adolescência, que foram muito importantes para minha formação. Então, o primeiro deles foi o Daniel Santiago, que era um amigo muito próximo da família, que me acompanhou, assim, me ensinou muita coisa e que me apresentou para os músicos. Foi quando eu comecei né, a ver assim, um músico, a conhecer mais também de música instrumental. E aí participei de muitos cursos de verão da escola de música, então assim, a escola de música teve um papel importante. Eu depois comecei a fazer aula na escola de música, mas já estava até na universidade, aí eu fazia canto lá, na escola de música e participava de algumas atividades, mas eu não fiz a formação básica, assim, quando criança na escola. E aí, já na época do vestibular, fiquei, né, um pouco com essa dúvida do que faria, assim, porque a música eu sabia que era uma coisa que eu queria seguir, né, continuar, mas eu tinha dúvida em relação à faculdade. Mas resolvi fazer, aí eu pensei, acho que se eu for fazer música, acho que eu quero fazer licenciatura, acho que eu gostaria de ser professora. E aí falei, eu acho que eu gostaria de ser professora, mas eu acho que eu quero ser professora de escola, eu acho que eu não quero ser professora de instrumento, eu tinha isso na cabeça, Uhum. né? Apesar de não saber muito bem o que era ser professora numa escola, porque não, não tive muito a graduação, não tinha muito estágio, essas coisas na época que eu fiz. Mas aí foi isso, foram esses contatos, né? Depois conheci o Rogério, que é meu marido, foi uma pessoa também que foi importante, Rogério Caetano, que eu aprendo muito até hoje, com tudo, né? Mas de violão especialmente, assim. E, e fui. A escola de choro, por exemplo, eu não fiz aula lá, mas frequentei muito o Clube do Choro e os ambientes, né? As rodas e tal. Tocando pouco, a verdade é essa, tocando violão pouco, mas como ouvinte, interessada e conhecendo o repertório, bastante, assim. E aí foi isso, assim, o início todo foi por aí, né? E fazendo curso, enfim, conhecendo, ouvindo muita música, né? Conhecendo, assim, as músicas, os compositores e cantores brasileiros, principalmente, que é o que eu mais escuto, assim, escutei, né? Na minha formação e na minha vida. Uhum. Bacana, né? Excelentes professores aí que você citou, já foram citados aqui por outras pessoas que participaram aqui, né? Gamela, né? Saudoso Gamela, o saudoso Alencar Sete Cordas também, né?
enfim, o Daniel Santiago, que inclusive já esteve aqui nessa live sendo entrevistado, seu marido, Rogério Caetano, também esteve aqui recentemente. Bacana. Milena, e enfim, e o seu trabalho hoje como educadora musical, você falou que tinha vontade de ensinar em escolas, né? Como é que funciona o seu trabalho como educadora musical? Eu sou professora de um Instituto Federal de Ensino Básico, que é o Colégio Pedro II, professora de música, né? Na Uhum. educação básica. E aí eu cheguei a gente veio, casou e viemos para o Rio cedo, assim, formamos e viemos, né? Com 22 anos, eu cheguei meio sem, que a gente vai fazer? O Rogério já tinha, já vinha a trabalho, né? Já tinha vários contatos, já fazia muitos shows, gravações por aqui, até por isso que a gente veio para cá. Mas eu tinha acabado de formar, tinha lançado o disco, mas um mercado mais complicado, né? Por ser compositora, cantora, enfim. E aí cheguei meio de supetão, assim, e me enviaram um link lá e acabei fazendo contrato temporário do Pedro II, gostei e, enfim, depois fiz concurso e aí já vão. Toda vez eu tenho que fazer a conta porque eu me confundo, mas tem mais de 15 anos já, tem Legal. bastante tempo. É. Enfim, e você falava, né, justamente no começo da conversa, sobre essa questão da importância do ensino, né, da música, das artes em geral, né? Você falava dessa musicalidade que as pessoas desde cedo já têm, né, e na maior parte das vezes elas perdem com o tempo, né? Então, como é que você vê a importância desse ensino da música? Como é que você acha que isso pode contribuir para uma formação das pessoas, né? Não formação no sentido profissional, né? Nem todo mundo que estuda música vai necessariamente ter que ser um instrumentista, ou um cantor e tal, um compositor, mas assim, do ponto de vista humanístico mesmo, como é que você vê a importância do ensino da música e até das artes de uma forma geral? Não, eu acredito totalmente nisso, né? O que a gente defende, assim, como educador, né? A importância da música na vida para as pessoas, né? E, e a escola tem esse papel importante, né? Eu acho extremamente necessário, assim, e a gente defende muito isso. Fico feliz de estar numa escola que tem, né, a educação musical no seu currículo desde o do início, né? Há mais de um século. Então, assim, é uma escola referência nesse sentido, porque sempre teve educação musical e a gente tem um departamento forte, né, com muitos professores e também por ser uma escola grande. E, e a gente está num momento complicado, né? Porque a gente tem aí mudanças por exemplo, de currículo de ensino médio, a gente já teve mais presente legalmente e já essa lei já caiu. Então é importante que esses espaços que estão conquistados, eles continuem, né? Que a gente continue afirmando essa necessidade do ensino da música porque a música tem funções sociais, muitas funções sociais, né? Por isso que a gente estuda, que é importante a gente estudar música na escola, porque ela faz parte e dialoga com várias coisas, né? Para além da linguagem da música. E é isso que a gente defende, que todo mundo precisa ter essa experiência artística e para crescer como ser humano, enfim, e ser possível de aprender e de vivenciar essas experiências, né? Então, principalmente isso, deixando bem claro, né, que a gente que a aula de música não é para músicos, né? Apenas para músicos, é para todo mundo, é básico, né? É super básico. Quando as meninas nasceram, eu falava, gente, é básico ter um piano em casa, é básico ter um violão em casa, é básico ter, sabe, instrumentos em casa e deixar com que as crianças e incentivar que elas toquem, que elas façam, né? Às vezes as meninas estão crescendo, a Rosinha toca e tudo, ela fala, não quero ser musicista. Eu falei, tudo bem, mas e ela gosta, mamãe, eu não quero ser musicista, mas eu gosto de tocar, uma hora que eu fico bem, sabe, pra mim e Hum. tal. Então isso é muito importante, né? A gente poder oferecer isso para as pessoas, né? Eu acho que é um direito de todo mundo, assim, que a gente tem que preservar, sabe?
Uhum. E como é que você vê, e como é que é a reação dos seus alunos, né, estudando música, né? Qual que é a faixa etária deles, enfim, que você vê a música despertando neles, né, dentro dessa perspectiva que você falou? Ah, é muito bom. A gente tem um programa de conteúdo muito grande, assim, né? Aborda muita coisa, além da parte teórica, a parte de história, música brasileira, história, enfim. Enfim, é muita coisa em jogo, assim, a experiência artística musical é muito bom. A gente vem de um período pandêmico que está complicado, né? Que ficou confuso, ainda mais para música, né? Mas falando um pouco além desse panorama, assim, é muito gostoso, né? Tem as suas dificuldades, assim como outras matérias, disciplinas têm, dentro de uma realidade de calendário escolar que é muito corrido, enfim, tem várias questões que não estou dizendo aqui que não existem, que não seja real, né? Um Uhum. sistema de ensino muito vinculado à questão de nota, enfim, várias coisas que tem lados negativos também, mas a experiência musical e artística é muito gostosa. Eles se realizam muito, de um modo geral, assim, e de estarem tocando, né? E fazendo música e conhecendo. Eu acho que é essencial. Uhum. Bacana. Teve um comentário aqui que, deixa eu só ver se eu consigo recuperar aqui. Ah, tá, é do Carly. Carly Milagre, que é lá, artesão de Divinópolis, Minas Gerais. Ele dizendo: ouvi Milena hoje o dia todo, todas lindas, mas tenho já duas preferidas, Passarinho e Minha. Parabéns. A minha, eu acho que é uma gravação que eu fiz, que é a música do Francis Haime, né? E com o Rui Guerra. Fiz um videozinho. Ah, legal, Uhum. obrigada, coisa boa. Você deve estar olhando no Instagram, no YouTube, né? Depois dá uma olhadinha também nos streams, né? Que tem os álbuns mesmo, assim. Legal. Streaming, Muito bom. inclusive, é bacana. Esse assunto a gente já já vai falar com a Milena aí. Mas eu queria saber um pouco, Milena, você falou enfim, do início da sua trajetória musical, do seu aprendizado, seus professores, né? Como você se sentiu atraída pelo violão, né? Enfim, eu queria saber um pouco das suas influências, né? Quem são os artistas que te marcaram, né? Cantores, cantoras, instrumentistas, discos, né? Caio Aham. Tiburcio está falando lindo. Linda, desculpe. Linda, meu pai. Família tá aí, ó. Minha tia tá aí, legal. Legal, Ah, eu bacana. tenho uma formação muito música brasileira, né? Enfim, gosto de muita coisa também, além disso, mas eu vi mesmo foi música brasileira durante a minha vida inteira. Eu não tive fase adolescente de ouvir outras coisas, sabe? Até é engraçado que às vezes eu conversando com os colegas, isso aqui é tal banda, eu falei, cara, eu não tenho ideia, não conheço. Porque realmente eu me descobri ali na música brasileira e gostei, assim, eu pequena, com 9 anos, a gente era tão apaixonada pelo Chico, tão que eu conhecia tudo, ouvi todos os discos, que eu ficava ouvindo e vendo gravações e vídeos, e pra você ter uma ideia, meus primos, para me zoar, para me perturbar, eles faziam piada e ficavam colocando, falando mal do Chico, para me deixar nervosa, entendeu? Essa era o parâmetro, para você ter uma ideia. Então, assim, ouvi muita música brasileira, né? Os sambistas, né? Depois, bossa nova, enfim, caminhando por esse trajeto, assim, depois, um pouco mais na adolescência, ouvi mais música instrumental, choro, né? Os compositores brasileiros mesmo, Lorival Caymmi, Cartola, o Chico Buarque, Tom Jobim, Dori Caymmi, Edu Lobo. Ouvia também cantores e ouço cantoras e cantores, mas é engraçado que sempre me chamou mais a atenção a música, né? Quando perguntava qual é o seu cantor predileto, eu não pensava no cantor, assim, sabe? Eu ouvia, igual, por exemplo, Geraldo Pereira, ouvi muito, Wilson Batista. Tem um disco que eu ouvia muito do Geraldo Pereira, que é tipo uma coletânea que tem vários cantores, né? E aí depois, bem mais tarde, conversando com o Rogério, a gente falando desse disco, ele falava o fulano que gravou tal música. E aí o Rogério era sempre o sete cordas, né? Que ele ficava, o Dino que gravou, eu falei, esse disco?
Na idade que eu ouvia, não prestava atenção no sete cordas, não prestava atenção no cantor, prestava atenção na composição, na música, né? E mais até na melodia do que na letra. Depois que eu comecei a prestar atenção na letra e tal. Porque, inclusive, eu lembro que eu cantava umas coisas e eu não sabia nem o que eu estava cantando, não entendia nada. Eu lembro uma vez de um amigo do meu pai ficar me enchendo o saco. Ah, mas você não entende o que você está cantando. Fiquei tão brava, sabe? Que eu não estava nem aí para isso, estava ouvindo, ouvindo a música. Então, esse foi meio que meu caminho, assim. Aí, na adolescência, eu ouvi muito João Gilberto. E aí, depois, eu ouvi umas coisas de jazz também. Comecei a ouvir mais choro, né? Frequentar o Clube do Choro. Conhecer os compositores, né? Os grandes compositores da música brasileira, Pixinguinha e tal. E, e me interessar também pela cena contemporânea, assim, mais velha. Também começando a me relacionar com as pessoas que estavam fazendo música, né? E aí começar a me interessar também pelo que está sendo feito hoje, assim, né? Os compositores novos e tal. Meu interesse sempre foi esse, nesse sentido. Uhum. E como é que funciona o seu processo de composição, né? Enfim, você, a criação das suas músicas, como é que você trabalha isso? Eu faço mais melodia, né? Eu faço poucas letras. Agora eu tô começando a me arriscar mais a escrever letra, tô tentando. Tô pegando isso como um exercício, né? Uma vontade, na verdade. Mas eu faço mais música e geralmente eu faço as músicas e depois envio para os parceiros colocarem as letras, né? Geralmente é esse o processo. Poucas vezes eu musiquei uma letra pronta, mas também é uma coisa que eu tô me propondo a fazer, assim, tentar desenvolver mais essas formas também de compor, até para não ficar na dependência, né, que é meio sofrido, a gente fica na dependência do letrista. Uhum. E às vezes a gente tá, eu tô com música espalhada para todos os meus parceiros, basicamente, quase todos, e às vezes ficam anos parada a música e a gente fala, ai meu Deus, aquela música tá tão, né? Alguns que tem filas grandes, assim, só de vez em quando que a gente consegue furar a fila. Uhum. E, aí eu tô com vontade de mudar. Mas geralmente é assim, eu faço a melodia e envio para eles, assim. E essa melodia surge algumas vezes eu tocando, né? Fazendo realmente a partir da harmonia, das sequências, de coisas que eu vou fazendo. Outras vezes ideias melódicas surgem, a maioria das vezes é assim. E aí, principalmente quando eu tô espairecendo, né? Tô andando para um lugar, tô num caminho, ou fazendo uma caminhada, ou indo trabalhar, assim. Principalmente andar é bom, assim, para isso. E às vezes surgem ideias melódicas, eu gravo no celular, na hora, e aí fica ali para quando eu tiver disposição sentar e trabalhar, que é a parte, trabalhar essa ideia, transformar numa música. Às vezes, a maioria das vezes é um início que aí se forma, né? Poucas vezes é uma música inteira, assim. Porque geralmente quando eu vou para o instrumento, aí os caminhos harmônicos vão trazendo novidades, vão mudando. E aí essa hora é a hora que às vezes dá preguiça, sabe? Que eu falo, ai, hoje não, que hoje estou cansada. Aí hoje. E aí eu tô cheia de ideias, aí quando eu tenho esses dias eu peguei aqui o celular, falei, ai, deixa eu desengatar alguma coisa. Aí sentei a bunda para conseguir terminar, peguei uma ideia e fiz uma música. É mais ou menos assim. Uhum. Uhum. Certo. E você, enfim, você tem várias pessoas já colocaram letras aí, né, nas suas músicas, né? Tem vários colaboradores aí, né? Tem alguns mais Tem uns. frequentes, assim, enfim, são. Tem, tem parceiros mais frequentes. O meu pai é um parceiro bastante frequente, né? Principalmente as músicas mais antigas. Agora a gente tem feito poucas coisas, mas a gente tem muitas músicas. Tem parceiros antigos que eu faço sempre música, mas não faço muitas. O Jaime, por exemplo, Lima, que é uma pessoa importante para mim, que é um amigo, era amigo do meu pai, né? Então me viu crescer e era a pessoa que eu falei, tinha gente na família próximo que tocava, que conhece música e tal, é ele, também escreve. Então eu tenho algumas músicas com ele, não são tantas, mas eu tô sempre fazendo música com ele, assim, são músicas especiais. A Yara Ferreira, uma parceira
acho que atualmente mais presente. A gente fez algumas coisas, tem feito. A gente também fez meio que um espetáculo juntos, então fizemos uma leva de canções e é uma parceira que a gente se identifica muito, assim, né? Duas mulheres e tal, a gente se comunica muito bem musicalmente, ela compreende muito o que eu tô querendo falar, então a gente tem muitas músicas que eu gosto muito. E aí outros, enfim, tem tanta gente, tem parceiros mais novos, mas também que, né, que são super queridos, que eu tô fazendo coisas bonitas, Renato Frazão, por exemplo, o Edu Knipe, eu tenho não tantas, mas músicas muito especiais, ele também é um parceiro muito especial. É tanta gente, tenho feito umas coisas, fiz umas coisas com a minha irmã, até por conta da peça também, né? Tem parceria com meu irmão também, com o Lucas. Enfim, eu comecei a citar aqui, mas tem tanta gente que vai ficar faltando, gente. Não, tranquilo. Enfim, e os arranjos? Como é que você pensa os arranjos depois que você compõe e já tem a letra da música, né? Enfim, vai transformar numa composição para ser gravada ou para tocar no espetáculo. Aí como é que vem a questão de pensar nisso, no formato, né? Aham. Isso foi uma coisa que está mudando, né, ao longo dessa minha carreira, assim. Porque cada vez mais, assim, com a experiência e com a idade também, eu consigo, como compositora, ter isso mais formatado, assim, o que eu quero. Então, o primeiro disco, acho que, assim, os discos, eles são bem... representa muito isso, assim, né? O primeiro disco, ele talvez seja o que esteja mais cru nesse sentido, que teve mais interferências dos produtores, né, e dos arranjadores e tal. O segundo disco eu já trouxe as coisas mais prontas e os arranjos que tiveram, que foram, eu tenho ali arranjos do Eduardo Neves e do Luizinho, eram arranjos mais de complemento, de sopro, de tudo. Já o terceiro disco, que é esse mais recente, foi um disco que eu já levei, a concepção realmente é toda minha, assim, né? E a produção, inclusive, divido com o Rogério, e o Rogério ficou muito responsável mais pela parte da gravação, né? No dia da gravação, aquele olhar cuidadoso, experiente que ele tem, né? De estar ali comandando os músicos e vendo, mas assim, a concepção, a pré-produção, a coisa de escrever, formato, introdução, essas coisas já foram todas minhas. Então, ao mesmo tempo, assim, é um pouco uma incógnita, então eu acho que depende do trabalho, do tipo de trabalho. Eu não me sinto, por exemplo, confortável para escrever um arranjo mesmo, né, de sopros, de coisas assim muito ainda elaboradas, mas um arranjo de base ou dizer assim o que eu espero já eu faço assim, né? E eu acho que cada vez estou me capacitando mais para isso, assim. Pelo menos eu gostaria de chegar nesse lugar de escrever tudo que eu tenho em mente, assim. Mas é um processo, eu acho, né? Uhum, bacana. Antes de eu passar para outra pergunta, tem uma pergunta aqui, até como educadora musical, né? Você pode responder para o nosso amigo Carlen, né, de Minas Gerais, que ele está perguntando assim: Milena, quando você fala que faz a melodia, não é necessariamente um instrumento para criar no primeiro momento? É a pergunta do Carlen. Olha, não sei se eu entendi bem essa sua pergunta, mas eu vou tentar explicar os conceitos, porque de repente te ajuda, né? Quando eu falo que eu crio a melodia, é o que a gente canta, né? Então, se eu, sei lá. Isso é uma melodia. E quando ela me vem na cabeça, ela me vem assim. É isso que eu gravo, né? E aí depois o que eu vou fazer é desenvolver essa ideia. Então aqui eu contei, na verdade, uma música minha que é um trecho, mas às vezes tem a primeira ideia musical. Às vezes é só isso. E eu gravei isso. Aí eu preciso desenvolver essa ideia para criar uma melodia inteira. Quando eu vou desenvolver essa ideia, eu já pego o instrumento, que aí eu vou tocar o acompanhamento, a harmonia, né? Que são os acordes que geralmente se eu tocar voz e violão, geralmente não, se eu tocar voz e violão, eu vou estar tocando harmonia, né? Não é uma regra, mas assim, geralmente, tá certo.
eu vou tocar a harmonia e vou cantar a melodia. Então, nessa hora, eu pego o violão, porque quando eu faço esses acordes, isso pode me levar, dependendo do acorde que eu fizer, pode me levar para vários lugares. Isso vai me ajudar a desenvolver essa melodia. E aí, o terceiro passo nesse meu processo de composição é eu enviar essa melodia que está pronta com essa harmonia para uma outra pessoa e ela vai pegar essa ideia parorara, com o violão, que eu não estou com o violão aqui agora, senão parararararararara, e vai encaixar uma letra que cabe ali, né? Isso não é uma regra, né? Quando a gente compõe uma música, não necessariamente tem que ser desse jeito, existem vários processos, mas geralmente é assim que eu faço. Não sei se você conseguiu entender. Eu acho que a pergunta Carley. dele, Carley, acho É, que a Carley. pergunta era nesse sentido. Milena, quero até perguntar um pouco mais sobre os seus discos solo e os outros também que você gravou. Você até falou um pouco para a gente, mas eu queria também perguntar antes disso, ainda sobre a questão da composição, né? Que você também, além de você gravar suas próprias composições, né, nos seus discos, você foi gravada por outros artistas, como por exemplo a dupla Zé Mulato e Cassiano, né? Uma dupla caipira, né, do Distrito Federal era bem conhecida, né? A Sandra do Ailib, que já esteve até aqui nessa live também com a Celi Curado, né? Várias pessoas já gravaram suas composições. E quando outros artistas gravam, né? Como é que ver suas músicas em outras vozes, né? Em outros instrumentos também, né? Te causa, às vezes, uma surpresa, você vê de repente uma interpretação, você vê, nossa, eu não esperava que a música pudesse ficar desse jeito, né? Como é que é ver É, as suas criações com outras pessoas? primeiro, eu acho gratificante, né? Porque eu acho que como compositor o que a gente espera é isso. Eu queria que mais pessoas cantassem minhas músicas. Eu às vezes acho e falo, poxa, eu acho que. Deixa eu desligar lá, ficou frio. Acho que é um momento de falar, poxa, que legal que essa música, né, que o cantor vestiu, outra pessoa vestiu essa música também, né? Se apropriou de alguma forma, é muito bom. E aí é sempre uma delícia ouvir, né? Porque tem que ter um desprendimento também, né? É um desprendimento de você ouvir uma coisa que está diferente, às vezes, né, do jeito que você fez. E isso é um aprendizado, né? Mas eu nunca me decepcionei assim, com nenhuma gravação. Então, é sempre bom ouvir outras interpretações, porque é isso, às vezes as nuances, o arranjo vai para outro lugar, a forma como a pessoa canta, a dicção, tem tanta coisa, né? E eu acho ótimo, acho ótimo. Tem gravações assim que eu acho que são realizações, né? Tipo, o Zé Mulato e Cassiano uma dupla que eu sempre ouvi. Na minha fala que eu falei das minhas referências, eu não falei da música caipira, né? Eu ouvi bastante, ouço bastante, gosto muito. E o Zé Mulato e Cassiano é uma das duplas que eu mais gosto, assim. Eles gravaram por conta da trilha da peça da minha irmã, da Língua Arada. Então eles, por exemplo, fizeram uma coisa com a música que foi uma surpresa, é um exemplo ótimo. Na hora que eu ouvi, eu falei, cara, não tô acreditando que eles cantaram essa música desse jeito. Porque eles conseguiram fazer com que a música ficasse a cara deles, né? E se você ouve minha gravação, ouve a gravação deles, é totalmente diferente. E eu gostei muito, gostei bastante, mas não cantaria do jeito que eles cantam, canto do meu jeito. Então, olha que beleza, né? É muito legal. Legal, bacana. E o seu primeiro disco que leva o seu nome, não é isso? Milena Tibúrcio, foi gravado, me corrija se eu estiver errado, foi 2004? Ele 2000. foi lançado em 2004, eu acho. Ele Aham. foi gravado, assim, 2000, até vou olhar aqui. Ele foi lançado em 2005, mas ele foi 2005. gravado em 2003, 2004, por aí, foi nessa época. E foi lançado em 2005. Uhum. Pode falar. Não, aí é um disco, assim, que eu tenho um super carinho, assim, foi um disco que eu fiz com o apoio do FAC, né? Eu tinha 23 anos, 20 quando lançou, né? Durante as gravações, 21, 22, por aí.
E aí pega essa primeira leva de composições mesmo, é, até esse momento, né? E tive a colaboração importante do Rogério Caetano e Daniel Santiago, que eram justamente, né, os músicos mais presentes, assim, no meu dia a dia e tal. E eles que fizeram a produção, assim, dividindo. Alguns fizeram, um fez uma leva de música e outros, assim, né? E aí é um disco que tem um pouco de. Tem composições com vários parceiros, vários gêneros, enfim. Bacana. Só para situar para quem não é de Brasília, né, que a Milena é brasiliense, mas mora no Rio já há 18 anos, o FAC é Fundo de Apoio, posso estar errando a sigla, mas acho que é mais ou Fundo menos isso, de Fundo de Arte e Apoio Cultura, né? à Arte e É, Cultura do Distrito Federal, que patrocina muitos isso. projetos aí. Bacana, Milena. E depois desse seu primeiro álbum, né? Enfim, quando ele saiu, como é que foi para você? Depois você gravou esse primeiro disco, como é que foi enfim, a estreia, né? Como é que foi a sua, o Ah, que que foi, você foi, sentiu foi depois disso? ótimo, assim, foi. Os meus discos todos, eles são discos independentes, né? Os três são discos independentes, então a gente circula mesmo nas beiradas, né, da questão de divulgação e tal, mas esse primeiro disco, especialmente, ele tive muita matéria, muita coisa que saiu, ele tocou muito na Rádio Nacional, na Rádio Brasília, foi o meu disco que mais tocou, ainda toca hoje, o último não toca e esse toca até hoje, ainda não consegui entender. Uhum. E então foi especial, assim, fiz lançamento aqui no Rio, na Funarte, com participação da Sueli Costa, que, que é uma compositora que eu sou apaixonada, com a participação do Hamilton de Holanda também, foram 2 dias dentro do projeto da Pauta Funarte, gravei o especial da TV Senado, enfim, foi importante, acho que abriu caminhos. A partir desse disco que eu conheci até o pessoal daqui do Rio, tipo, foi quando eu conheci o Duque Naipe, comecei a fazer composição com ele, então foi legal, assim. E logo em seguida eu vim pro Rio, né? Eu saí de Brasília e quando lancei eu vim no final de 2004, ele estava pronto, aí lancei em 2005. Então foi quando eu vim pro Rio, vim com esse disco, né? Bacana. E depois desse veio o Canto de Mãe. Aí demorou um pouquinho, teve um hiato grande aí, porque foi isso, né? Cheguei no Rio, recém-chegada, investi também nessa coisa acadêmica, né? Fui fazer concurso, estudei. Continuando a compor e tudo, mas fiz algumas. Aqui no Rio, nesse início, eu cheguei a cantar e tocar assim, algumas coisas de noite. Até percebi que eu falei, não quero realmente fazer assim, eu quero fazer meu trabalho, né? Eu gosto de dar aula também, então aí foi meio que o momento de entender assim, artisticamente também, né, como é que ia ser essa questão de trabalho e tudo. E aí depois tive a Rosinha, né? Tive filho e, e fiz mestrado, enfim, fiquei um pouco nesse limbo em relação à gravação, né? E o segundo disco foi só em 2016. Não, 2000 e 2016, o Canto de Mãe, que foi depois do nascimento da Cora. Que aí depois que eu tive a Cora, passou aquela primeira fase difícil, né, de pequenininha e tal. Que aí eu falei, gente, realmente eu quero compor, quero continuar compondo. É um disco meio desse período, né, de músicas que vem ali esse pós-maternidade, essa necessidade de afirmação, assim, do que fazer, né, artisticamente. Que é um disco que eu gosto muito, eu tenho um carinho por esse disco também. Na verdade, por todos, né? É difícil você falar, assim, são 3 filhos. Uhum. Nesse disco, os músicos que tocaram também, enfim, você já Aí eu gravou já em fiz, do... já gravei aqui no Rio, né? E o Rogério fez a produção. E aí tem arranjos do Eduardo Neves. Mas basicamente ele não tem a formação assim muito grande, porque o primeiro foram várias faixas aí que variou assim a quantidade de músico, tinha muita gente participou no primeiro disco. Muito músico de Brasília, mas muita gente estava fazendo curso de verão, uma galera gravou. O Canto de Mãe a gente já focou mais, né? Foi mais real, assim. E
Então, gravou o pessoal daqui. O Luiz Barcelos tem arranjo e ele gravou, né? O Eduardo Neves. De cabeça, talvez eu não lembre de todo mundo, mas aí Uhum. tem o baixo foi André Vasconcelos e o Guto Virt, geralmente os dois que gravam comigo. Aí os violões eu já fiz vários violões, quase todos, mas o Rogério gravou também. Eu acho que basicamente assim, o grupo mais tem coisa de percussão também, agora de cabeça eu não vou lembrar direitinho. Uhum. E, mas foi isso, aí a gente gravou aqui no Rio de Janeiro, né? E depois desse, o terceiro, né, que é o Sonho Estrada Coração, né? Aí esse aí foi agora, né, durante a pandemia, eu não consegui segurar, já lancei logo, Uhum. porque ele era para ter saído antes, né? Como começou a pandemia, eu segurei um pouquinho, mas depois acabei lançando. Que é o último disco, aí já é um disco que ele traz um pouco desse resgate dessa música que tem a ver com a minha formação, né? Com essas raízes mineiras, minha família toda é mineira, de falar um pouco dessa música do interior, né? E falar de Brasília, que tem também influência de outros de, do Nordeste, né? Essa coisa do sertanejo assim forte. E aí são músicas que têm essa pegada. E aconteceu meio que simultâneo a um processo também que aconteceu com a minha irmã, que é atriz e diretora de teatro, que ela fez uma peça também contando, né, histórias que eram histórias que foram narradas por mulheres da minha família e que tem a ver também com esse ambiente, né, do interior de Minas e tal. E a gente meio que fez esse processo junto, sem combinar. Quando a gente viu, a gente falou, nossa, você também está fazendo isso, também está resgatando, né, esse Brasil, esse interior, não sei o quê. E quando a gente viu, acabou um pouco conversando um pouco os projetos, e aí tem 3 músicas do disco que ela canta que ela além de ter escrito, ela atua, é um monólogo, ela canta na peça. Tem uma essa que o Zé Mulato gravou, e eu acabei fazendo uma música para encerrar a peça, que no fim o disco já estava pronto, que é em Luarada, é a música que abre o disco. E eu fiz essa música para a peça, eu falei, gente, essa música ela tem que estar no disco. Aí voltei e regravei essa música. Então Uhum. esse disco tem essa pegada, sabe? E aí Bacana, já foi um saiu. disco que eu fiz todos os arranjos, eu gravei todos os violões e o Rogério ajudou na produção. Uhum. Saiu 2000, foi 2020 que saiu? Ele saiu no final, em dezembro de 2020. Uhum. Já E com a esse eu não. pandemia. Já tava. E esse eu não fiz show, né? Não consegui fazer nem show, nem live eu fiz também. Eu tava meio cansada Uhum. de live. Fiz coisas pro lançamento, mas não fiz show, não lancei esse disco, infelizmente. Quem sabe ainda Aqui. rola, né? Aham, se a pandemia der uma trégua, daqui a pouco você pode voltar e É, colocá-lo aí para os palcos, né? é. Bacana, Milena, bacana. E você também tem um disco com a Orquestra de Violões de Brasília, não é isso? Chamado A Moda Brasileira? Pois é, eu acabei não falando ainda da orquestra, que foi um ambiente de aprendizagem assim maravilhoso. Que aí nesse meio tempo, enquanto eu fazia licenciatura e estudando violão e tudo, tive contato com o pessoal da orquestra, que é um grupo muito tradicional de Brasília, né? Um grupo antigo e que surgiu na Escola de Música de Brasília. E aí eu integrei a orquestra por quase 2 anos, né? Aí acho que de 2002 a 2004, quando eu me mudei de Brasília. E foi quando a gente gravou esse disco, que é o segundo disco da orquestra, e que são músicas brasileiras. E aí tem inclusive uma música minha, que é a Valsa para o Ginga, que é uma música que eu fiz para o Ginga. E aí o Rogério fez um arranjo para a orquestra, né, para 4 violões. E a gente gravou também, além das outras composições. E foi maravilhoso, né? Você trabalhar com um grupo, assim, grupo grande. E aí foi a experiência maior que eu tive, assim, com o instrumento, né? Com o violão, porque eu não toquei muito, assim,
nas rodas, nos bares, as coisas. Eu nunca fui muito de acompanhar e tal, e sempre mais tocando para compor minhas músicas, para me acompanhar. E aí foi importante passar por isso, assim, porque eu acho que me, me trouxe também o desenvolvimento, né, do instrumento, de ter que, de tocar instrumental, assim, eu acho que isso foi fundamental. Uhum. Interessante. Bacana. Um projeto grande, né? São muitos músicos, né? Enfim, acho que os diretores musicais eram Paulo André Tavares, não é isso? E o Já. E o Jaime Ernestes Dias, Uhum. querido, super Bacana. querido. É. Legal. E, bom, você também lançou um EP, né, que é, digamos, a gravação, né, do programa Café Lá em Casa, que é um programa já tradicional do Nelson Faria, né, compositor, guitarrista, também educador musical, que ele chama as pessoas, entrevista as pessoas, tem muitos e muitos músicos já, e você participou, né? Como é que foi essa participação e também a ideia de transformar isso colocar isso à disposição como um disco, né, uma gravação? Nossa, foi um grande prazer, né? Que eu acho que é o programa de maior audiência, assim, na nossa linguagem, né? Falando de internet, que é o meio que a gente tem hoje, é tão importante, de divulgação de tudo. E o Nelson soube, né, desenvolver bem isso. Eu acho que bem para todo mundo, né? Bem para ele como artista, como empreendedor, e bem para a gente que está recebendo esse material, assim, porque ele tem programas de muita qualidade, né? Tanto a parte de ensino, Fica a Dica Prêmio, quanto esse programa de entrevista. Aí foi uma honra participar. E, e aí ele lança, ele já tem isso engatilhado, né? Dos programas já vira streaming, já virou tipo um EPzinho, né? Com as músicas que a gente fez a gravação ao vivo, então não foi gravação para o disco, assim, né? Uhum, Gravação uhum. do ao vivo do programa. E, e aí foi lançado, foi ótimo, maravilhoso. Fiquei super feliz de participar. Quantas músicas tem nesse EP? São três. A gente no, Três. no programa faz três músicas, Aham. E estão no streaming. Estão lá, então. Ah, beleza. O pessoal vai procurar e, enfim, quem quiser ouvir. Chegamos num assunto interessante também, streaming, que eu quero justamente pedir a sua opinião a respeito, né? Antes disso, o seu último disco que você fez, ele no formato físico ou ele está só no digital? O último foi o CD, o disco que eu fiz só digital. Os outros, todos Uhum, eu fiz físico, estão no digital também. Mas o último, durante a pandemia, né, não tinha muito sentido fazer físico, infelizmente. Assim, o físico eu acho que ainda está muito. Vale a pena quando você faz show, né? Faz muito show para uhum, poder vender e tal, distribuir. Acho que ainda tem um público que compra, acho que para ser viável tem que ser nos shows, né, para vender e tal. Então ele tá só digital. Tá digital. uhum. Legal. Aí o que eu queria te perguntar é justamente o que que você acha, né, dessas plataformas de streaming, e às vezes parece uma pergunta assim muito comum, né? Porque assim, é a mesma coisa que perguntar o que que você acha de um smartphone, né? De, enfim, é uma tecnologia que veio aí para ficar e, enfim, faz parte. Mas eu já ouvi aqui, até nessa série de lives, inclusive a última na terça-feira, né, 2 dias atrás, teve o Henrique Neto aqui, diretor da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, grande violonista, inclusive apareceu aqui também hoje na sua live, e ele falou e tal, que houve o streaming, como outros músicos falam, né, que gostam, que acham importante para divulgar e tal, mas tem uma crítica que é recorrente de muitos músicos, né? Eu estava até vendo hoje alguém repostou, né, um músico de Nova York aí de rock, guitarrista de uma banda americana, um comentário, né, uma postagem sobre o Daniel, acho que é Daniel Zeck, que é o sueco que criou a plataforma, o Spotify, e falava o seguinte, que queria ter um comentário sobre o seu respeito, que falava o seguinte, que ele tem uma fortuna de 3,8 bilhões de dólares, né? Não sou muito bom em matemática, mas eu estimo que isso aí dá mais de 20 bilhões de reais, né? Sendo que ele não compõe uma única música e tal, e que os músicos que tocam no Spotify ganham muito pouco ou quase nada por
tocarem no Spotify, enquanto o dono do Spotify está rachando de ganhar É. dinheiro, sem compor uma única música, e é claro, ele é um CEO, é um executivo, criou um aplicativo, ele não tem necessariamente que saber a música, mas o que se questiona, e aí eu retomo o que o Henrique falou e outros já falaram, é que o Spotify, paga, além de pagar muito pouco, também não coloca fichas técnicas, que eu particularmente acho uma falta de respeito com os músicos, né? Eu queria saber a sua opinião dos prós e contra do streaming. Não, é exatamente o que você falou, não tem muito o que acrescentar, sabe? Eu sou consumidora de streaming, demorei um pouco para entrar nisso, confesso. Eu sou um pouco antiga, assim, com algumas coisas, mas cada vez mais escuto mais streaming e menos o disco físico. E, e então essa facilidade, hoje em dia, tal música, assim, é uma facilidade maravilhosa, né? De você achar, apesar de ter muitas coisas que não tem ainda, tá? Eu recorro muito ao YouTube, porque tem coisa que tem no YouTube e coisas que não tem no, ainda não tá no streaming. Mas e é exatamente o que me incomoda, é isso, né? A gente é muito mal pago por isso. A gente tem essa coisa dos créditos. Eu me incomodo, eu gosto muito de ver quem gravou. Eu gosto muito de ver os créditos. Tanto que o meu disco, esse último disco, que é só digital, eu fiz o encarte digital. Fiz questão de fazer, que é lindo, inclusive. E aí eu disponibilizo, mas não tem como você anexar isso no, nas plataformas, por exemplo, né? Eu coloco no meu site o link, eu coloco nas minhas redes sociais, mas as plataformas não tem como, não tem, poderia ter, né, uma opção. Isso não demandava muita coisa, né? Você tem um lugar para você clicar. Eles acrescentaram há pouco tempo os compositores, né? Porque nem os compositores antes tinham, não sei se você lembra. Não tinha os compositores. Agora tem os compositores, né? O produtor, o compositor, eu acho. Mas não tem os músicos, não tem o resto do pessoal, né? Eu sinto super falta. Eu acho que isso é uma coisa muito fácil de se resolver, né? Eu acho que era um pouco de bom senso. E a gente ser mais bem pago, eu acho que talvez seja mais difícil, que a gente é meio refém, né, desse formato. Mas é uma discussão, eu não estou muito inteirada, assim, dessa discussão mais profundamente, sabe? Mas acho importante que se faça, porque os artistas, eles realmente estão sendo muito mal pagos com streaming, né? Uhum. Mas o dinheiro entra, né? Só não entra para os artistas, né? Infelizmente. Pois é, Uhum. exatamente. E do ponto de vista da divulgação, você acha que ele potencializa, né? Enfim, ainda mais em tempos de pandemia, já como você falou, tá tendo menos poucos shows e tal, o artista não tem essa possibilidade de levar o disco físico, enfim. Não, potencializa e hoje também é diferente, né, o mercado do que era antigamente. Eu acho que faz parte do desse trabalho, né? Isso não tem como a gente fugir, faz parte, essa coisa da divulgação, da produção, hoje faz parte da profissão do músico, né? Tá no pacote. Você não fica mais à mercê de um descobridor, né? Uma pessoa que vai te descobrir, que vai fazer isso. Você tem os caminhos para você fazer isso. Ah, não é igual, né? Quem tá no mainstream, está grande mídia só toca isso. Agora, concordo, né? Eu acho que o que me incomoda um pouco das grandes mídias é te metralhar com uma única música, com um único tipo de música. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor do que é melhor, o que é pior, porque isso é relativo, eu acredito nisso. Mas a gente sabe que ela é limitante. Mas, por outro lado, existe muitas correntes né? Várias coisas que correm por fora. Tem uma galera que no seu nicho é super conhecida, tem não sei quantos seguidores, e você às vezes nunca ouviu falar. E ele e essa banda, esse cantor, essa cantora tem o seu, tem trabalho, né? Tem gente que ouve e tal. E aí são muitas discussões, né? Vão ter gêneros que tem mais saída, mais abertura para essa mídia do que outros. Tem, mas assim, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Essa capacidade de você estar em vários lugares, de você chegar rápido, se conectar com o seu grupo que a internet dá, isso é muito bom.
muito bom. A gente só tem que saber usar, né? É um saco Uhum. essa parte. Eu tenho intervalos de preguiça e outros de animação para poder. Eu acho que eu vou alternando, sabe? Eu não consigo estar animada para produzir ao mesmo tempo que eu estou animada para compor. Eu tenho esse problema. Eu agora, por exemplo, então vou compor. Eu não consigo estar produzindo 1000 coisas para a internet. Mas eu sei que é uma falha minha, assim, né? Porque no conjunto da obra, assim, teoricamente, o ideal é que você consiga fazer tudo, né? É o que se pede o mercado hoje, né? Certo. E você também, você até falava há pouco, né, do espetáculo da sua irmã, isso. E você também compõe para trilhas sonoras tanto de arte cênica quanto para também audiovisual, cinema. E essa experiência de compor para teatro, para cinema, como é que é para você compor trilha sonora? Foram experiências, assim, um pouco pontuais, que aconteceram mais no início, assim, da carreira, que acabou que eu não fui muito para esse lado, assim, de me especializar nisso. Mas foram muito importantes e interessantes, assim. Eu digo muito de criar coisas, né, em contexto para outras pessoas. O que está mais recente foram músicas e todas que eu acabei me envolvendo no processo, né? Então, por exemplo, essa da minha irmã, que foi isso que eu contei antes, né? A gente está falando do mesmo assunto e assuntos que dialogam, assim. Esse espetáculo que eu fiz com a Yara Ferreira, que é um espetáculo infantil, a gente fez algumas turnês, assim, aqui pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Sesc, e apresentações, mas a gente não chegou a gravar, mas é um projeto que a gente ainda tem vontade de fazer, de gravar e para frente, que é a gente fez 10 músicas, né? E pensando nesse público infanto-juvenil, e é lindo. Eu sou apaixonada por esse espetáculo. A gente apresentou e tudo. E as outras coisas mais antigas, que foram essas experiências mais pontuais. Eu fiz músicas para um filme da Betsy de Paula. Foram coisas meio que aconteceram. A Betsy era minha vizinha lá em Brasília. E ela estava fazendo esse filme. Ela, eu tô sentindo que tá faltando. Ela me conhecia meu trabalho. Tô sentindo tá faltando uma música para esse. 3 músicas estavam faltando. A trilha, eu não fiz a trilha inteira. Tava faltando músicas para o contexto que ela queria e eu fiz. Apesar de não ser uma linha assim que eu acabei que eu não me especializei, eu gosto. Eu não tenho assim tanta, vou dizer que eu tenho facilidade, mas acho que seria uma coisa que eu tenho vontade de estudar ainda e voltar, sabe, para isso, assim, dar uma estudada, porque foi tudo meio empírico, assim, eu nunca me debrucei sobre essa coisa da trilha, foi tudo empírico, assim, as coisas que eu fiz algumas músicas para peças da minha irmã, né, e essas que eu citei agora, e no cinema foi para Betsy de Paula dentro desse contexto. Aí depois acabei fazendo para ela também uma trilha inteira, eu e Rogério, por um curta-metragem que era uma animação. E isso tudo foi essas de cinema foram em Brasília ainda antes de eu vir para o Rio. Na época que eu já estava tudo nesses anos aí, foi uma loucura, 2004, 2003, em que eu estava gravando o disco Hum. da orquestra, o meu, me formando, fazendo essas trilhas aí, fazendo turnê com a minha irmã numa peça dela que a gente ficou um mês de viagem pelo Nordeste e casando ainda. Foi tudo, tudo junto. Pessoa sem filho, né? A gente faz muita coisa. Legal. E você também participa, né, de projetos com compositoras contemporâneas aí no Rio de Janeiro, né, enfim. Esses projetos, que significado que ele tem para essas participantes, né, para Não, você também? isso foi muito bom, né? Foram também a forma como a gente se conectou, assim, aqui no Rio. E eu acho que isso, principalmente antes da pandemia, né? Foram movimentos importantes, assim, de mulheres também, compositoras, né? A gente, eu me reuni aqui com um grupo que a gente tinha que chamava Lua, Livre União de Autoras. E foi muito importante, assim, foi onde eu conheci a Ara Ferreira, a Elessi, que é uma parceira, muito amiga, grande cantora que eu admiro, que foi quem teve essa ideia e me uniu a outras meninas, a Luana, a Carla Capalvo, enfim. E aí, a partir daí, também,
acabei participando de outros eventos, né? Mulheres criando e, e shows e coisas que têm esse intuito de juntar essa nova geração de composições, de cantores, né? A gente tem que, é isso, procurar os nossos pares, assim, né? Acho importante pra caramba. E eu conheci bastante gente assim, foi bem legal, bem importante. Agora eu tô. Aí veio isso, né? Veio pandemia, enfim, vamos ver como é que vai ser agora, se resgatar isso, né? Uhum. Esses encontros, né? O Baltazar Guimarães está mandando um alô aí para você. Oh, é meu vô! Ah, Beijo, vô! Obrigada por estar assistindo. bacana. Obrigado aí. E você, como compositora, como violonista, como cantora, como educadora musical, que conselho que você dá para pessoas que querem, jovens, que querem seguir na arte, na música? Olha, conselho é difícil, né? Uma coisa, eu acho o seguinte, eu tenho como premissa, assim, fazer o que eu acredito, sabe? Eu acho que eu me realizo muito fazendo a minha música, fazendo as minhas composições, fazendo as minhas produções. Falta, tem no meio disso uma certa frustração de às vezes não estar sendo tão ouvida quanto eu gostaria? Claro que tem, vou mentir se eu disser que não. Mas a felicidade a minha, né, como compositora e artista, de quando eu coloco uma coisa no mundo, assim, de saber que está sendo ouvido, para mim é muito importante. E a gente quer ser ouvido, né? A gente não quer também compor para ninguém, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muita clareza, assim, artisticamente do que você quer. Acho que é o primeiro passo, né? E fazer o que acredita. Porque o que está tocando, o que está na moda, né? Isso não se sustenta se não for real para você, se não for a sua arte, né? A sua verdade. Então, acho que o grande caminho para a gente, como artista, ou para o músico, e para tudo, é experimentar, é fazer, é entender com que você quer trocar, né? O que você quer falar, que música que você quer fazer, e você criar mecanismos para você conseguir realizar isso, né? E é isso, vai ser mais fácil para uns, mais difícil para outros. Tem gente que sente, né? Talvez sinta com mais peso do que outros. Tem gente que vai conseguir fazer exatamente o que quer, outros vão optar por fazer. A gente não dá muito conta, né, do que vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que artisticamente seguir o que você acredita, né? Eu penso assim, muito assim. E aí, nesse caminho, Marcelo, não vou negar, tem horas que desanima um pouco, sabe? Tem momentos que eu tô desanimado, não sei o quê. Mas, gente, a gente, como artista, não tem jeito, sabe? Esse bichinho fica ali incomodando e eu sei que daqui a pouco eu vou respirar e vai vir gás de novo, porque a gente vai querer pôr no mundo de novo. E aí é isso que eu faço. Uhum. Não sei se foi um conselho, né? Mas eu acho que é uma experiência, Um, assim, de- um pouco da minha um experiência. depoimento, né? Um depoimento, com É, certeza é importante, do seu ponto de vista pessoal, claro. E por falar em ouvir, você tem ouvido ultimamente o que, assim, ouviu recentemente algo que te chamou a atenção, algum artista? eu Continuou. fico um pouco, como é que fala? Cambiando, assim, de ouvir lançamentos que eu adoro. Adoro ouvir coisa nova. Ou uma felicidade eu ouvir uma coisa. Ainda mais quando eu conheço o artista e falo, ele vai lançar um disco, eu gosto daquele cara. Gente, para mim é um momento assim sublime, porque eu gosto da música nascendo, né? Essa coisa do compositor. Então eu fico sempre de olho e ouvindo os lançamentos, coisas de gente, né, da contemporânea, assim, adoro. Então, sei lá, recentemente ouvi muito o disco do Thiago Amude, que é até um parceiro meu que adorei. A Luísa Lacerda, que lançou disco, o Miguel Rabelo, o compositor que lançou a Joana do Ar, o Marcelo Fedra lançou agora, Renato Frazão, enfim, compositores, né, mais ou menos aí da minha geração, e coisas instrumentais de artistas mais também
com a carreira mais sólida, né? O disco que eu vi esses dias que eu gostei muito do Yamandu com Guto Virt, coisa mais linda. Esse disco do Rogério com Cristóvão eu amo, né? E aí, ao mesmo tempo, eu também gosto, eu fico pegando coisas antigas e eu tô também aqui num trabalho de casa de apresentar algumas coisas para as meninas, sabe? De falar, a gente às vezes viaja de carro, aí pega um compositor e fica ouvindo toda a obra desse compositor, comentando, né? Aí a gente vai falando da, enfim, assim, o assunto familiar, né? A, a Rosa gosta muito de ler, né? Ela escreve tudo e a gente comenta sobre as letras, ela gosta de interpretar as letras e saber os contextos e tal. E então aí eu tô pegando também, eu gosto de pegar às vezes compositores que eu gosto, escuto, mas assim, não conheço muito aquele disco, assim, sabe? Pô, não conheço muito, eu conheço as músicas, mas não conheço aquele disco inteiro, o lado B, eu gosto muito de lado B, assim, das coisas que ninguém escuta, eu gosto. Então é isso, aí eu tenho pego, a gente viajou esses dias, aí a gente pegou um disco antigo do João Bosco, por exemplo. Essa semana eu tava ouvindo Johnny Alf, que eu adoro. Falei, pô, esse disco eu e a Brisa tem as músicas, pô, mas essa aqui eu não conhecia. E aí eu falando pra Rosa, pra Cora, comentando. Tem uns discos na pandemia que a gente ouviu muito, tipo Jacinto Silva, que é um compositor, que tem as músicas nordestinas, assim. A gente ouviu o Henry Mancini pra caramba, era a música os discos da faxina. A gente colocava Uhum. alto e ia pra faxina. As meninas são apaixonadas pela Elis Regina, então a gente ouve muito. O Chico Buarque, que eu vou mostrando disco por disco, que eu gosto muito. E a gente está aprendendo também. Aí eu fico também cantando, a gente vai aprender uma música. Aí a gente canta aquela música e fica vivendo isso, sabe? Uhum. Bacana. E até aproveitar a sua presença, né? Você falou disso, dica de música e livro. Você tem lido algum interessante que você indicaria? Ai, gente, eu tô descobrindo tanta coisa porque eu gosto muito de ler, mas eu tava lendo muito pouco, sabe? Atualmente. E eu tenho uma filha leitora num grau que você não tem noção. Uhum. E graças a Deus ela tá me fazendo voltar a ler mais, assim, né? Então, a Rosa, ela é daquelas que come livro, assim, você não tem noção. Ela leu ano passado, sei lá, quase 50 livros. Ela já leu, sei lá, aquela coleção do Harry Potter 10 vezes a coleção. Então, ela lê, Nossa. lê, 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 não dá tempo de acompanhar, sabe? E aí eu comecei, eu falei, me mordeu, né? Eu falei, gente, eu tenho que acompanhar pelo menos um pouquinho, né? Aí eu li, tô lendo algumas coisas, às vezes, que ela leu pra gente conversar. E coisas que eu não li, por exemplo, ela estava, uma época agora, ela vidrou na Agatha Christie. Aí ele estava lendo todos os livros da Agatha Christie. Aí eu falei, não li Agatha Christie. Aí peguei para ler para a gente comentar. Aí agora ela tá lendo umas outras coisas que eu falei, ah, não, essa eu já não vou, já não me interessei muito, que é mais da idade, assim, enfim. E aí eu comecei a puxar outras coisas, mas assim, o que que eu li agora que eu gostei muito? A Helena Ferrante. Agora em janeiro eu li bastante, que eu fiquei muito em casa. Eu li uns 5 livros agora em janeiro. Então, eu li Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu gostei muito. Aí eu tô pegando também, tô fazendo tentando correr atrás do tempo perdido. Aí eu falo, gente, tem tanto livro clássico que eu não li, eu sou um pouco assim, tipo, quero ler, então vou ler isso tudo, sabe? Assim. E meu pai sempre fala muito do Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha lido dele os 10 Contos Peregrinos e aquele Crônica da Morte Anunciada, eu já tinha gostado, né? E meu pai sempre falava muito da incrível e triste história de Cândido Herentes e sua avó desalmada. Ele fala desse livro, são vários contos e esse é um dos maiores. Ele fala muito, muito o tempo todo. Aí eu falei, vou ler esse livro. Aí comprei esses dias, acabei de terminar ele, adorei. E outro escritor que eu li também agora, que eu gosto muito, é o Mia Couto. E aí li o Mapeador de Ausências, também agora em janeiro. Acabei de terminar um ontem, agora eu vou pegar o outro, ainda não decidi qual que eu vou pegar. Uhum. Mas essas foram as leituras de janeiro agora, que eu gostei bastante. Bacana, bacana. E já que você citou o Henry Mancini, né, grande compositor aí de trilhas de cinema e filme, você viu algum recente que você indicaria? Eu tô muito no streaming de filme, né? Assim, não fui aos cinemas, mas eu vi até da Helena Ferrante, esse
tava todo mundo comentando A Filha Perdida, né? Não sei se você viu. Não olhe pra cima, eu vi essas coisas que estão rolando no stream e tô vendo umas séries também. Uhum. Vou variando assim, sabe? Não fico vendo direto série, não, porque me consome muito. Quando eu vejo uma série, eu só fico pensando nisso o tempo inteiro. Aí geralmente eu leio um pouco, aí depois aí eu vi Lupin esses dias. Aí tô vendo o Gambito da Rainha, mas é curtinha. Quando eu vejo que é muito grande, eu falo, vou ver isso não, que vai me. Aí eu fico pensando naquilo o dia inteiro, sabe? Entendi. Bacana. Milena, enfim, a gente vive um momento muito complicado ainda, né? Um momento que é difícil fazer previsões, né? No final do ano passado, estava todo mundo achando, agora a terceira dose, agora vai, as confraternizações aí voltando, as pessoas saindo, voltando, inclusive show, cinema, tudo, né? E de repente aparece a Omicron, as UTIs já estão lotadas novamente. Eu não sei, no Rio, parece que no Rio não está tão complicado quanto em outros lugares, né? Mas tem lugares aí, por exemplo, Brasília e outros lugares que as UTIs estão bem cheias, né? Então, assim, mas em termos de expectativa, o que você espera, né? Enfim, para esse ano de 2022? A gente já está em fevereiro, né? Mas ainda está no começo, né? Eu não fiz grandes planos assim, sabe? Eu, na verdade, me programei, né? Não gosto dessa palavra quando está começando e tudo pode mudar, mas geralmente eu foco numa coisa, assim, eu começo o ano pensando, esse ano eu vou produzir, esse ano eu vou lançar esse disco, eu vou terminar, eu vou fazer coisas, tanto assim, né? No âmbito mais geral, mas coisas específicas. E eu tenho, claro, a vontade de fazer o lançamento desse disco, mas eu ainda não comecei a produzir isso, porque eu estou esperando um pouco entender como vai ser essa volta, então estou aguardando. Mas artisticamente eu penso que é um ano de compor, de conhecer, de estudar, entendeu? Eu tô mais com essa cabeça, assim, eu vou. Estou fazendo. Agora em janeiro eu fiz duas músicas, né? Quando eu estou produzindo, lançando, eu não consigo fazer outras coisas novas. Então eu tô meio que pensando nesse ano como uma coisa mais de compor, de estudar música, conhecer, de ouvir bastante coisa e de olho para entender o momento assim dessa retomada para pensar no lançamento do Sonho Estrada Coração. Antes de começar a pensar em gravar outra coisa, eu queria fazer show, né? Fazer alguma coisa com esse disco que eu lancei em 2020. Uhum. Bacana, bacana. Tomara que esse vírus aí dê uma trégua definitiva para a gente poder retomar um pouco nessa vida artística que é tão importante aí, né? E vocês, artistas, são fundamentais aí para a gente, né? Nesse momento de pandemia, né? As pessoas recorreram à música, né? À literatura, às séries, aos filmes, né? Graças a vocês foi possível suportar um pouco mais essa tragédia imensa que a gente vive, sem dimensão, sem precedente na nossa história. Mas, Milena Tibúrcio, eu queria agradecer imensamente a sua presença hoje nessa live aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje para falar da sua carreira, do seu trabalho, dos seus discos, de educação musical, né? Assunto tão importante, né? Enfim, dos seus projetos, né? Das suas parcerias, das suas gravações e também dando dicas aí para gente de música, de livros, né? De tantas coisas, falando de streaming. Queria te agradecer imensamente. Obrigado mesmo por estar aqui hoje falando aí da sua carreira. Marcelo, eu que agradeço. Conversa super agradável. Poxa, que gostoso, bom demais. Adorei participar. Que bom que a gente tem esse espaço, né? Poxa, você é muito bom conversar sem uma pessoa que já sabe do que a gente está falando. Enfim, é um assunto que flui, né? E é um espaço que precisa ser preservado. Agradeço demais mesmo o espaço, agradeço a atenção, seu olhar carinhoso. Oh, Te valeu. desejo boa sorte aí esse ano, Obrigado. né, que os projetos também se realizem. Queria Uhum. agradecer a presença de todo mundo que ouviu, a Tia Nelma tá aí, Graça, enfim.
um monte de gente comentando. Obrigada pela presença, por acompanhar e desejar para todo mundo aí um feliz 2022. Uhum. Com certeza. Obrigado aí pelas gentis palavras, Milena. Um prazer ter você aqui. Mais uma vez, obrigado aí realmente aos artistas, a você como artista, por fazer parte aí dessa coisa fantástica que é a música, que é a arte, desse universo tão encantador, enfim, com seus discos que você lançou, com essa carreira. Obrigado mesmo e também sucesso aí com seus projetos. Parabéns. Queria agradecer especialmente aí a todas as pessoas que participaram dessa live, que foram entrando ao longo dessa 1h20, como a Milena falou, dessa conversa super legal, super agradável, mas pela nossa convidada aí que tem muita história bacana para contar, um jeito encantador de falar com a gente. Obrigado mesmo. Milena, também desejo tudo de bom para você, para sua família, um ano excelente. Valeu demais, gente. E vamos nos cuidar que a pandemia, infelizmente, ainda está pegando aí. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Alô, Milena, obrigado. Grande abraço. Tchau.